Olá, acompanhe com a gente o que acontece na Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama e veja os destaques desta edição. Representantes do comércio capixaba pedem apoio aos deputados. Comissão de Finanças realiza audiência pública sobre lei orçamentária anual para 2016. Prefeituras debatem descarte de resíduos sólidos. Na última sessão ordinária da semana, os deputados abriram espaço para debate com entidades ligadas ao comércio capixaba. Já as matérias na pauta de votação seguem em análise. A repórter Gabriela Zorzal tem as informações sobre o trabalho em plenário. Os projetos que estavam na ordem do dia, que é a fase de votação da sessão ordinária, permanecem dentro do prazo regimental para análise. É o caso da iniciativa do deputado Enivaldo dos Anjos, que institui o desmatamento zero no Espírito Santo, proibindo a extinção de florestas nativas. As exceções são as áreas de pesquisa autorizadas pelo poder público e também os imóveis rurais da agricultura familiar, que terão um prazo de 5 anos para se adaptar à nova lei, respeitando o uso sustentável da floresta e com assistência técnica dos órgãos competentes. E a crise econômica também foi tema da sessão ordinária desta quarta-feira. Nós vamos conferir na reportagem da jornalista Larissa Lacerda. Inflação, endividamento, falta de crédito dos consumidores, juros altos e insegurança econômica foram pauta de debate durante a sessão. O plenário recebeu a visita de entidades ligadas ao comércio no estado. A fase do grande expediente, tempo reservado às lideranças partidárias e deputados inscritos como oradores, foi destinada à visita do presidente da FEComércio, José Lino Sepulcre, do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, Carlo Fornazier, e demais representantes do setor. Os empresários pediram apoio do Legislativo na busca de medidas para melhorar o desenvolvimento do comércio capixaba. Na atual fase que nós estamos passando, que é uma fase ruim, como todos sabemos, nós temos que melhorar esse ambiente de negócios para que as empresas, as atuais e outras oriundas de fora, possam vir fazer investimento no Estado. Então, muitas leis, às vezes, são aprovadas sem a nossa participação. E ela, apesar de o deputado ter um nobre sentimento de ajudar a população, mas ela traz um impacto muito grande. Então, não que nós sejamos totalmente contra, mas nós gostaríamos de, às vezes, algumas adaptações à legislação para que, desta forma, você não possa impactar muito os negócios lá. Os deputados destacaram a influência do comércio na geração de emprego e renda e no desenvolvimento do Estado, e se comprometeram a ampliar o diálogo com o setor e aproximar as entidades empresariais à pauta legislativa. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os projetos dos colegas deputados, que na verdade tem o intuito, todos eles, quero deixar claro, de ajudar, mas talvez por um equívoco acaba atrapalhando, eu também já cometi esse erro, nós temos a condição de fiscalizar esses projetos e negá-los quando, na verdade, você observar que o intuito, mesmo sendo de ajuda, ele pode ter, no final, o resultado de levar prejuízo para um segmento tão importante como esse. Então, a presença da Federação do Comércio, da Federação do CDL, faz com que nós possamos, como eu disse lá no plenário, no poema de Elisa Lucinda, no final dele ela diz o seguinte: não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, Assembleia, CDL e Comércio, poderemos, e a indústria, poderemos mudar o final. A audiência pública debate destinação dos mais de 17 bilhões de reais do orçamento estadual de 2016. Representantes de entidades dos servidores estaduais foram os que mais se manifestaram na audiência pública sobre o planejamento das ações do governo para o período de 2016 a 2019, o plano plurianual, que totaliza mais de 75 bilhões de reais para o período. Na audiência também foi debatida a Lei Orçamentária para 2016, que traz a previsão de receita e despesas do Estado. Nós trouxemos aqui um questionamento ao Poder Legislativo do seu papel constitucional, que é fiscalizar, que é tomar pé da situação do investimento do dinheiro público no Estado do Espírito Santo. A gente prima pela eficiência do serviço público. Na audiência também houve cobrança de mais transparência na proposta do orçamento para o próximo ano,
que traz previsão de receita superior a 17 bilhões de reais. Todo o detalhamento que eles passaram para a gente, eles passaram o esboço do que, na verdade, eles deveriam detalhar mais através de cópias, como foi gasto, por exemplo. Na merenda, eles estão gastando 95 milhões. Por quê? Se está faltando merenda, se os alunos estão comendo canjiquinha ou biscoito com suco. Na área de direitos humanos, tem gasto com os conselhos de direitos humanos. Como? Se os conselhos estão fechando, se as comissões estão fechando a porta, porque os próprios membros pagam seus aluguéis. Na área da Sejus, superlotação, denúncia todo dia de agentes batendo nos presos de madrugada, perdendo o dedo porque foi agredir preso de madrugada. Por que isso está acontecendo? Eu gostaria de saber se essa verba realmente está sendo gasta dentro da secretaria, com os conselhos de direito, igual está exposto aqui, ou se realmente é só um papel que eles estão nos mostrando que esse dinheiro existe, mas não está indo para o seu devido lugar. A Comissão de Finanças também ouviu apelos para que sejam destinados mais recursos do orçamento para áreas como a saúde. A nossa expectativa é que neste ano nós teríamos reajuste, né? Um reajuste complementar, porque os custos todos subiram, energia, gás, né? Os funcionários, mão de obra, etc. O Estado ele está orçando neste ano o mesmo valor, né, do ano passado. Basicamente, ele não tem quase aumento. Então, nós estamos numa situação já difícil. Então, o receio nosso é que se torne precária. Quer dizer, você comece a reduzir serviços, né, a fechar unidades, em virtude de você não ter recursos para mantê-lo. Ao contrário dos outros anos, quando a Comissão de Finanças foi até municípios das 10 micro-regiões do estado, desta vez, como forma de conter gastos, foi realizada apenas uma audiência na Assembleia Legislativa. O debate é uma das etapas da tramitação das matérias orçamentárias. Agora a comissão, junto com os deputados, vamos analisar e nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos aprovar e colocar para o plenário, votar um orçamento enxuto, um orçamento equilibrado. O que nós não podemos, e a nossa preocupação é de não tirar o Espírito Santo do equilíbrio. Já a Comissão Especial de Resíduos Sólidos recebeu representantes de municípios capixabas. Em pauta, as dificuldades no trabalho de descarte adequado do material. 2 representantes da AMUNES, Associação dos Municípios do Espírito Santo, participaram de um debate promovido pela Comissão Especial de Resíduos Sólidos. O assessor jurídico da entidade explicou como a associação está atuando para ajudar os municípios no cumprimento das diretrizes da Política Nacional da área. A AMUNES, por meio dos trabalhos que vem realizando de articulação institucional, em parceria com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, o Ministério Público Federal do Trabalho e com seus 76 associados, é um dos estados que mais evoluiu, né, dentro do conjunto de municípios, dentro da coleta seletiva de resíduos, né, do material reutilizável, reciclável e da formação de catadores. Hoje nós temos cerca de 44 associações de catadores constituídas. Antes nós tínhamos apenas 6. Então, só por esse número nós já podemos perceber o número de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social que foram trazidas hoje e que têm uma fonte de renda e um trabalho respeitável. O prefeito de Muniz Freire relatou a experiência da cidade para atender à legislação. Nós iniciamos a coleta seletiva no município no ano de 2013. No bairro Santa Terezinha, onde também nós iniciamos um projeto piloto de regularização fundiária no estado do Espírito Santo. A coleta desenvolveu-se otimamente, a comunidade se envolveu nisso, sentiu a necessidade de estar participando, mas hoje nós enfrentamos um grave problema. O grande problema é financeiro que os municípios passam. Nós temos problemas hoje de transporte, para levarmos isso a outro município. Nós temos o transporte, o grande problema das células que não podem ser reabertas, e isso nos preocupa em talvez termos que parar um programa que deu certo para a sociedade, para o nosso município. O relator do colegiado prometeu encontrar formas de ajudar os municípios. A Assembleia pode ajudar
na transparência, na comunicação, na divulgação do assunto, trazendo à tona a importância de que o governo do estado abrace e ajude financeiramente os municípios que vivem tempos terríveis, que seja em projetos de educação ambiental, que seja na alocação de espaços adequados, que hoje estão 100% sob a responsabilidade dos municípios, ou até mesmo na compra de equipamentos. Então nós vamos trabalhar, já existe encaminhamentos dessa comissão de emendas ao orçamento, vamos dialogar com o governador do estado nos próximos dias sobre essa questão e muitas contribuições serão dadas. Indicação parlamentar sugere que o governo do estado faça um termo de cooperação educacional com a Unicep, União de Cegos Dom Pedro II. A iniciativa é do deputado Dr. Hércules. Esse termo de cooperação já existiu em outros tempos e a nossa indicação é uma inspiração da Unicep, que é a União dos Cegos de Vila Velha, lá em Guadalajara. O que eles estão pedindo? Que a Secretaria de Educação possa ceder professores, servidores, para ficar à disposição da União dos Cegos, no sentido de dar uma melhor orientação, melhor tratamento, enfim, facilitar a vida dessas pessoas que têm essa deficiência tão difícil que é a cegueira. Então o Carlos Jajur tem lutado nesse sentido, o presidente lá. E o que nós precisamos? Precisamos fazer com que o secretário de saúde, junto com o governador, se sensibilize e coloque à disposição da União dos Cegos de Vila Velha, Unicep, alguns servidores, para tornar um pouco mais aliviada a dor dessas pessoas. O projeto de lei do deputado Sérgio Majeski pretende estabelecer o uso de papel reciclado no poder público estadual. A matéria teve a constitucionalidade questionada, mas o autor apresentou recurso que está em análise na casa. O parlamentar justifica a proposta. Se os próprios órgãos públicos, governo, enfim, todo mundo prega sustentabilidade, então tem que dar exemplo, não adianta só o discurso e aquelas práticas que pouco ou nada alteram. Então hoje o uso de papel reciclado ele já vem sendo uma prática das empresas mais conscientes e tal, no mundo desenvolvido principalmente, então é uma forma de incentivar a sustentabilidade que os próprios órgãos passem a utilizar. O papel reciclado já foi muito caro, mas baixou bastante preço nos últimos anos, né? Então, seria uma forma dos próprios órgãos darem exemplo, porque o exemplo tem que vir de cima, né? Então, se o legislativo, o judiciário e o executivo passam a usar, isso estimula a própria sociedade, as empresas a fazer o mesmo. E o senhor já está fazendo uso do papel? Sim, no meu gabinete nós só usamos papel reciclado. Melhorar a mobilidade urbana e garantir mais qualidade do ar. Esses são alguns dos objetivos do projeto de lei da deputada Luzia Toledo. A parlamentar pretende instituir 22 de setembro como Dia Estadual Sem Carro. A intenção é que a data faça parte do calendário oficial de eventos do Espírito Santo. Eu acho que a quantidade de carro hoje nas grandes cidades, nas pequenas cidades, como é o caso de Vitória. Vitória é uma capital pequena, é uma ilha, mas nós já estamos sufocados com tantos carros. O que aconteceu no Brasil inteiro? Todo mundo comprou carro, então a família tem, às vezes, 5 carros na garagem. Coloque-se 5 carros no trânsito, é uma poluição que não tem tamanho e, ao mesmo tempo, você não consegue chegar numa reunião que você marque hoje, você não tem a previsão de realmente chegar, porque o trânsito hoje você não tem noção de como ele estará, fora os acidentes. Então eu acho que nós estamos no momento de fazer assim, de sensibilizar a população desses bons hábitos. Por exemplo, pegar um ônibus. Os ônibus hoje são muito bons, então você pode pegar um ônibus tranquilamente e vir trabalhar, ou andar, ou de bicicleta. Eu sou autora da lei criando a ciclovia. Acho que esse dia seria um dia de todo mundo sair de bicicleta, a pé. Não é nada mais, nada menos do que uma campanha de conscientização da nossa população. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã com mais notícias do Parlamento Capixaba. Obrigada pela companhia de sempre e continue com a programação da TV Alice Digital, feita especialmente para você.